Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre ações de dividendos e te mostrar que com uma única empresa eu recebi R$ 560 em um único mês. Mas já comenta aí, você tem empresas pagadoras de dividendos na sua carteira? Seja bem-vindo, aqui eu falo sobre finanças e investimentos. E se você está passando por aqui agora, convido você a se inscrever no canal, que toda semana eu trago conteúdo novo. Bora pro vídeo! Para quem não sabe, ações consideradas de dividendos são aquelas que têm o histórico de distribuir parte de seus lucros em forma de proventos para os acionistas. O que são ações de dividendos? As ações que distribuem mais dividendos tendem a oscilar menos e a desempenhar melhor no longo prazo. Ou seja, o investidor pode se beneficiar de duas formas, dos proventos e da valorização do papel. Empresas que pagam bons dividendos geralmente são consolidadas, têm domínio sobre seu mercado, grande geração de caixa e não precisam reinvestir muitos lucros para financiar seu crescimento, sobrando espaço para a distribuição de proventos. Então, para quem não sabe, as ações são consideradas de dividendos, são aquelas que têm um histórico de distribuir parte de seus lucros em forma de proventos para os acionistas. Temos empresas na bolsa que não costumam fazer essa distribuição e focam mais no crescimento, como é o caso da WEG, por exemplo, que é uma excelente empresa. Empresas boas pagadoras de dividendos normalmente são grandes empresas, como a dos setores elétricos, bancos e saneamentos, entre outros, mas nem todas. Empresas como a Taurus, por exemplo, que é uma small cap, não é de um setor perene e tem um bom dividendo yield. Os dividendos são a parcela do lucro da empresa, que é distribuída aos acionistas. Dependem do desempenho do negócio, da geração de caixa, dos ganhos e da estratégia da companhia. São fonte de renda para o investidor, mesmo que as ações desvalorizem. O índice de dividendos, o DIV, é o indicador do desempenho médio dos ativos que melhor remuneram os investidores. Essa remuneração pode ser tanto sob a forma de dividendos como juros sobre capital próprio. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, só estou aqui dando a minha opinião sobre alguns indicadores e algumas ações. Aqui nesse gráfico a gente pode observar a diferença da evolução do IDIV em comparação com o Ibovespa, que tem todo tipo de ação, tanto pagadores de dividendo e tanto ações de crescimento. A partir aqui de mais ou menos 2015 a gente vê a diferença no seu percentual. O IDIV com uma marca de 160% e o IBOV de 97%. Então, só pelo gráfico a gente consegue ver uma boa diferença em relação a uma carteira mais focada em empresas pagadoras de dividendo. Como o foco dos ativos da minha carteira no Brasil é em comprar boas ações e fundos imobiliários que têm um bom histórico em seus resultados e são boas pagadoras de proventos, focando em uma renda passiva. No mês de março, a minha carteira teve um total de R$ 973 recebidos de proventos, entre ações e fundos imobiliários, e somente uma empresa foi responsável por mais da metade desse valor. A BB Seguridade foi essa empresa que em um único mês me pagou um total de R$ 560, responsável por mais de 50% do rendimento desse mês. A BB Seguridade, para quem não conhece, é uma empresa do setor de seguros, está ligada ao Banco do Brasil, trazendo seus clientes para a seguradora, uma empresa bem administrada e que traz constantemente bons resultados. É claro que essa empresa não me paga esse valor todos os meses, até temos algumas empresas na bolsa que pagam praticamente todos os meses, mas não é o caso da BB Seguridade. Em resumo, o foco da minha carteira é em ações e FIIs de qualidades que vão me trazer uma renda passiva. E no mês de março, eu recebi R$ 973 com a principal ação pagadora desses proventos, a BB Seguridade, cujo seu ticker na Bolsa de Valores é BBSE3. Então essa empresa ela está nas ações da minha carteira, é do setor de seguros e previdência e está diretamente ligada ao Banco do Brasil, que são um dos maiores bancos aqui do nosso país. Agora vamos para o site Status Invest. Lá nós conseguimos observar alguns indicadores e é o gráfico da ação para a gente ter uma noção maior de como vem a sua evolução. Aqui no site Status Invest, a gente vai ver as principais métricas da empresa, como por exemplo, o valor da sua ação, que hoje ela está custando
R$ 34,05 e teve uma alta de 4,29% no último pregão. Ela tem um dividend yield de 8,56% e uma valorização de 43,31% nos últimos 12 meses. Aqui no seu gráfico dos últimos 5 anos, podemos observar bem essa valorização. Saiu aqui próximo a R$ 16,00, R$ 17,00 e veio buscar aqui os seus R$ 34,00. Então, realmente, houve uma grande valorização aí nessa empresa. Aqui nós podemos observar outros indicadores bem interessantes, como o seu PL, que está hoje entre 11,27 e também o seu P sobre VP, que hoje está na casa de 8,97. O PL, para quem não sabe, vou mostrar aqui para vocês um gráfico que é bem interessante. A gente consegue observar o seu PL, que é o preço sobre o lucro. É basicamente aí o tempo que demoraria se a empresa continuasse nos mesmos moldes de hoje a retornar nosso capital investido. Então hoje ela está um pouco abaixo aí da média. Uma média normal é de 13,36. Vou mostrar aqui outro indicador importante, que é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse preço sobre o valor patrimonial, quando ele está acima de 1, significa que ele está um pouco caro. O ativo está um pouco acima do valor de todo o seu patrimônio. E hoje realmente está um pouco acima, valendo aí 8,97, com uma média de 8,30. Então também está acima da média aí do seu valor patrimonial e bem acima aí da média de 1. Mas vamos lá então para os nossos dividendos da BB-SE. Então, em resumo dos nossos indicadores, nós temos aí para os últimos 12 meses um dividend yield de 8,56, uma valorização de 41,52% nos últimos 12 meses e um P sobre VP de 8,97. Lembrando que essa empresa ela tem um costume de trabalhar com esse P sobre VP realmente mais acima aí do que 1, do que 2. É uma empresa bem querida no mercado, então grandes empresas, boas empresas normalmente trabalham com P sobre VP um pouco mais alto. Então, para eu conseguir chegar nesses R$ 561 só de dividendos da BB Seguridade, a data base foi no dia 14/2 de 2023. No caso, eu tinha 300 ações. O dividendo anunciado foi de 1,83 e o rendimento tributável de 0,032. Então, somando aí, esses valores vezes 300, que era a minha quantidade de ação, eu consegui chegar aí a R$ 561 só de proventos da BB Seguridade. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu uso para acompanhar aqui os meus pagamentos de proventos. Como vocês podem ver, no dia 1/3 foi a data de pagamento, a data que caiu esse dinheiro na minha conta, através dos rendimentos tributáveis e dos dividendos. A quantidade de ação que eu tinha na data com, que a gente mostrou no slide anterior, de 300 ações e me rendeu aí um valor de mais de R$ 550, quase R$ 560, de um total do mês que eu recebi de R$ 937. Então foi mais aí de 50% somente de uma única empresa, a BB Seguridade, BB-SE3. A minha posição hoje na BB Seguridade, como é que ela está? O total investido foi de R$ 8.183, a um preço médio de R$ 27,28. E já recebi, desde quando eu iniciei as minhas compras na BB Seguridade, R$ 1.742. E caso você fosse entrar no mês passado aí, para conseguir fazer jus a esses dividendos, você teria investido aí aproximadamente R$ 10.215 e teria um preço médio aí em torno de R$ 34 e receberia, os R$ 561 que eu mostrei nos slides passados. Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda e essa rentabilidade é totalmente líquida, cai direto lá na conta da sua corretora. A BB Seguridade tem as datas cons de seus proventos normalmente em fevereiro e agosto e costumam pagar esses dividendos logo no mês seguinte. Então, a data com é aquela data que, se a gente terminar o dia daquele pregão com as ações de nossa carteira, nós fazemos jus ao recebimento dos seus proventos.
Só lembrando, pessoal, que os valores que foram calculados foram considerados a cotação atual. Esses valores eles podem ser maiores ou menores no passar do tempo, mas serve como base para os nossos cálculos. Eu trouxe aqui outros gráficos para a gente poder visualizar a diferença da evolução patrimonial em relação à BB Seguridade e o índice mais usado, o Ibovespa. Desde 2014, o BB Seguridade trouxe uma rentabilidade de mais ou menos 200%, enquanto o Ibov de 92%. Aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês também a diferença entre BB Seguridade a partir de 2018, que trouxe 88%, enquanto o IDIV, que é o índice lá, né, das pagadoras de dividendo, de 53%, comparando também com o Ibov, que é aproximadamente 17%. Lembrando, né, pessoal, que aqui em 2020 a BB Seguridade sofreu bastante, teve uma queda bem expressiva, tendo em vista que ela teve que pagar bastante porque ela trabalha no setor de seguros. Então infelizmente, né, aconteceu muita tragédia e ela teve que se descapitalizar, pagando bastante aí seguros durante o ano todo. Mas me diga aí, você tem BB Seguridade na sua carteira? Se já tem, você está comprando mais ou pretende colocar no seu portfólio? Lembrando sempre, né, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer o preço teto que eu utilizo para essa ação. Mas por hoje é só, segue a gente aí para mais informações. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima e bons investimentos a todos!